Oi, gente, tudo bem? Meu nome é Mayra, pra quem não me conhece, né? E hoje a gente vai acontecer a live, né, com a Lorena, que é a nossa convidada de hoje. Antes de iniciar a live, eu queria me apresentar, né, apresentar um pouquinho do projeto Cinema Movimento, né? O projeto Cinema Movimento, gente, é um projeto que busca distribuir gratuitamente o cinema nacional por todo o Brasil. E eu faço parte do circuito universitário, né, que eu realizo debates sobre esses filmes. E os filmes escolhidos desse semestre é a Carne, né, que é o filme que a gente vai debater hoje, Castanhal e O Futuro da Agora. São 3 filmes incríveis que super valem a sua atenção. Então, eu super recomendo que vocês assistam, porque é realmente muito legal, tá? E agora, já falando um pouquinho de hoje, né? O filme Carne, gente, pra quem não teve a oportunidade de assistir, é um filme que fala sobre o relato, né, de 5 mulheres sobre suas experiências com seus corpos durante as suas vidas e comparando, né, com fazendo uma analogia aos pontos da carne, certo? E hoje a nossa convidada é a Lorena, que é estudante de multimídia. E antes de chamar ela, eu só queria falar que eu tô muito feliz porque hoje é a última live do projeto. E é isso, gente, vou chamar ela aqui, certo? Oi? Oi, tá conseguindo me ver? Não, ainda não. Sério? Poxa, por quê? O que será que tá acontecendo? Não sei. Mas você tá me ouvindo? Pode sim. Então pronto, vamos continuar então. Tudo bem com você? Acho que dá certo. Pronto, perfeito. Pronto, obrigado pela sua presença, primeiramente, né, Lorena? É, Antes de começar, eu queria que você se apresentasse e falasse um pouquinho sobre você. Marina, eu sou estudante de Ciência de Fortaleza. Estou muito feliz por ter recebido esse convite da sua última live, né? E falar sobre um filme tão importante como é esse, e quero ter bastante. Uhum, perfeito. Agora, antes de começar, né, realmente, eu queria saber o que você achou do filme, como foi a sua experiência assistindo o filme, o que você achou? Pode contar. Ele mulheres, né? E todas as etapas da vida dela. Então, a gente acaba se reconhecendo em muitas delas, como a primeira menarca. Perdão, não tô conseguindo te ouvir direito. Tá escutando agora? Calma. Fala, pode falar. Tá escutando agora? Tô, pode ouvir. Pronto. Ele retrata muito sobre a vida das mulheres no decorrer da vida delas, né? Então, sobre a primeira menarca, o corpo quando ainda é criança, a pressão estética, e por Uhum. aí vai. É muito, eu acho muito legal, né? Porque o filme, ele veio com esse intuito, né, de fazer não só a gente, só os relatos, né, mas também é, trazer essa visão para outras pessoas, né, que não estejam acostumados com essa realidade, principalmente os homens, né, que eles têm esse costume de só sobreestimar, né? Agora, eu queria perguntar pra você, qual foi assim a história que você mais se identificou, sabe? Aquela que você olhou e falou assim, nossa, essa daqui realmente me tocou. Foi a primeira história, logo a sua, porque nela ela está retratando um período de infância. E ela retrata muito sobre obesidade, pressão estética dos pais em cima dela, o corpo dela que não era, tipo, esteticamente perfeito comparado às outras meninas, e isso me fez pensar muito, porque eu, quando criança, também não tinha um corpo esteticamente perfeito. Então, e isso acaba trazendo muitos e muitos traumas durante a sua vida, e durante a adolescência e até mesmo vida adulta.
É, com certeza. Eu acho que, principalmente, né, tudo que acontece, né, tudo que define a gente é o que acontece na infância. Então, eu acho de extrema importância essa história sobre a infância, né, a primeira história. É de extrema importância porque a infância, né, o jeito que a gente é tratado na infância, o jeito que a gente, as pessoas falam com a gente, molda a gente, né, tudo Exatamente. reflete no resto da nossa vida, né. Agora, Lorena, eu queria saber como você acha que o filme traz, né, as vulnerabilidades dessas mulheres, porque a gente tem, né, os relatos, né, e elas trazem uma forma, né, pelo menos o que eu percebi, né, que eles trazem a animação como uma forma mais sutil para não fazer só o boom assim na cara da pessoa, sabe? Traz uma forma mais leve, entendeu? Eu queria saber como você acha que o filme trata nessas vulnerabilidades. É muito interessante a forma em que eles trabalham isso, tanto os relatos das mulheres, quanto a animação. Eles abordam isso de uma forma em que fique fácil para todos os públicos entenderem. Tanto homens, tanto mulheres que não ainda passaram por isso, por exemplo, crianças que ainda estão começando a crescer, desenvolver seus corpos. E é muito interessante a forma em que isso é abordado. É muito interessante. Eu acho que, assim, a gente como mulher entende mais, né? Mas eu acho que o filme, ele não peca em trazer essa vulnerabilidade, né? Porque ao mesmo tempo em que eles mostram essa vulnerabilidade, ele mostra também que a gente tem essa resiliência, né? Que é dessa vulnerabilidade que traz essa resiliência da gente, né? Então acho que é muito importante isso. Essa coisa de trazer vulnerabilidade para mostrar de onde vem a nossa força, né? De nós mulheres. Isso fica muito evidente tanto na parte do mal passada, que é onde a moça está retratando o período da menarca, e no ponto do ao ponto, em que ela está falando sobre a visibilidade e a força, que ela não é vista pela sociedade, mas é uma força em que ela tem que ter para estar sendo vista na sociedade. Ela não é, mas ela tem que se botar em uma situação que não é confortável para ela poder ser vista. Com certeza. É, acho que assim, nós mulheres já temos esse problema, né? E, perdão, eu não ouvi qual é a história que você estava falando. A mal passada e ao ponto. A mal passada, né? Pronto, pois é. Aí é um, eu acho que isso é muito importante, né? Trazer essas vulnerabilidades para mostrar onde está a nossa força. Agora, eu queria perguntar para você, assim, se para você teve alguma história que gritou assim mais alto do que outra, que mesmo você não se identificando, você falou que, nossa, essa daqui, ó, essa daqui, ela me impactou realmente. A que mais me impactou foi ao ponto. Por quê? Porque a moça, ela retrata a invisibilidade da mulher negra, como elas são vistas apenas como um produto sexual, que elas têm um corpo perfeito, mas elas servem para ser um objeto, em que elas não são vistas, elas não são ouvidas, e na escala da sociedade elas estão num menor nível. Então elas têm que se esforçar muito para poder ser colocadas em uma patente alta. Fala muito também sobre como elas são no período do carnaval, em que elas estão sendo colocadas como um objeto de interesse público. Elas estão seminuas e passando para outras pessoas, sem dar nenhum fio. Estão estampando telas de novela. Eu acho que essa, assim, a que mais me pega, assim, no filme é essa ao ponto, né, que fala sobre uma mulher trans que sofre toda essa dificuldade que você estava falando aí, porque além dela ser uma mulher negra, ela também é trans, então é todo muitas camadas para falar sobre, porque assim, pelo menos para nós pessoas, nós mulheres já eita, para uma mulher que é preta e ainda tem que passar por tudo isso, né? Porque o relato dela lá falando que o homem tava dançando com ela e quando percebeu que ela era trans, puxou uma arma, né? Então é muito complicado. Mas ainda assim, eu acho que é muito necessário para as pessoas terem essa mente aberta, né, sobre essa relação. Porque eu consigo dizer assim, várias pessoas que eu conheço que são muito preconceituosas em relação a isso. E eu acho que as pessoas realmente deveriam, né, ter essa mente mais aberta.
Sim, sim. Agora, já falando aqui sobre outra história. A gente tem uma história, né, sobre a primeira menstruação, que foi uma história em que a menina fala que a mãe dela posta no Facebook, né, a primeira menstruação dela. E eu queria saber de você, como é que foi pra você assistir isso? Como foi nessa sua experiência de primeira menstruação? Se você estava preparada? Porque hoje em dia, né, pelo menos assim, a minha mãe, ela nunca chegou e me explicou assim, nossa, mas sabe, isso aqui ali, porque a menstruação sempre foi um tabu. Então, eu queria saber pra você, se foi um tabu pra você também, as pessoas ao seu redor, porque antigamente, quando eu estudava no fundamental, né, era sempre um tabu. A gente não conseguia falar sobre isso. Então, no filme, a gente vê mais ainda sobre isso, porque a mãe dela posta no Instagram, e eu queria saber a sua opinião. Eu acho que no filme, a moça que tem história retratada, ela foi muito madura para lidar com isso. Porque, me colocando no lugar dela, eu não teria tal maturidade, já que ela pediu pra mãe não postar, mas mesmo assim ela postou. E mesmo assim ela entendeu que era como se a mãe estivesse mais nervosa do que a própria filha. Mas, como você perguntou, comigo foi diferente. Minha mãe sempre havia me explicado, sempre estava me orientando, e para mim a menstruação ela já não era um tabu, era um desejo. Eu sempre tive muito desejo de crescer, ficar madura logo, já pular logo para grandes etapas da vida, que no caso seria a adolescência, porque eu acho que eu tive muita pressão da sociedade em cima de mim. Então, eu me tornei madura mais cedo, eu comecei a ter outras ideias mais cedo, e isso acaba influenciando muito sobre a sua vida. Então, eu, com meus 11 anos, já queria me tornar uma mulher. E isso também, de fato, é muito preocupante. Uma menina de 11 anos que quer se tornar uma mulher. E aí a gente vê como a sociedade influencia na vida das pessoas, né? E hoje em dia eu sou muito consciente sobre isso. Com certeza. Eu acho que esse problema, acho que até hoje, né, que por pressão da sociedade, seja ou não, ou por quando é que vê alguma pessoa e vê de inspiração, mas as meninas hoje estão querendo amadurecer muito tempo, né? Muito mais rápido, quer dizer, perdão. Então, eu acho que é muitas camadas sobre isso, né? Porque a gente, pelo menos quando eu era criança, né? Eu ficava pensando, poxa, nossa, eu quero tanto ser maior para poder fazer essas coisas. Então, sempre tem essa coisa, né? Seja por inspiração ou por querer sair de uma situação da sua vida, mas é muito importante isso que você falou. Agora, eu queria saber como é que você acha que a animação ela contribui para essa narrativa do filme, né? Porque a gente tem 5 artistas diferentes, né, fazendo a animação. Eu queria saber como você acha que todo a narrativa não, a animação ela contribui. Bom, eu acho que a animação, ela se imerge nas histórias. Ela te coloca em um ponto em que você fica mais atento. Ela realmente te prende nisso. E é muito legal a gente ver animações que são assim. E hoje em dia está muito difícil esse tipo de animação no mercado. E é muito bonito em que elas, tipo, elas vão contando a história junto com a fala, junto com a narração. E elas te fazem ter mais noção, mais consciência de tudo que está sendo narrado naquele momento. Eu acho que a animação ela foi um dos pontos cruciais para a continuidade dessa história. Uhum. Eu também, eu acho, né, que é muito importante. Por isso que eu perguntei. Mas, enfim. Agora, já falando um pouquinho sobre a última história, que é sobre o medo de envelhecimento, né? De envelhecer. Eu queria saber como é que você lida com isso, né? Como essa história surgiu pra você, porque pelo menos as mulheres, principalmente, né, tem essa pressão com envelhecer, tanto pela sociedade quanto pelos pais. E eu queria saber como é pra você essa questão, como você viu no filme, né? Como isso te influenciou. Não estou escutando mais. Não tá escutando? Eu tô, agora sim. É porque Tá? tinha... Pronto. Vou repetir, tá bom? eu Pronto. posso falar que não deu certo, mas eu entendi. É, a animação bem traçada foi onde eu anotei mais pontos. Porque, Não, tu entendeu o que eu falei? sim,
Tá bom, ok. Pode Porém, falar. já não tem mais, porque é o último estágio, né? No caso, pela colocação dos pontos da carne, é o último estágio. Então, ela estaria num ponto em que ela não é mais vista como mulher. E é exatamente isso que ela usa essa frase, que ela não é mais vista pelos homens como mulher. Ela não é mais uma mulher. Ela se aceita, mas é um processo, porque também tem uma partezinha em que ela fala que ela não quer envelhecer. E a gente vê isso constantemente, principalmente quando em coisas digitais, os famosos, em que eles, mesmo com seus 60 anos, por exemplo, eles se enchem de procedimentos estéticos, é, cirurgias plásticas, pela velhice. E isso é muito preocupante no dia de hoje, porque as pessoas não aceitam mais esse envelhecimento e preferem ter um corpo jovial para sempre. Não aceitam o corpo. É, com certeza. Quando eu fui fazer a primeira live sobre a carne, sobre o filme Carne, né? A gente tava aqui com a Larissa, que ela até falou, né, sobre isso também. E aí eu lembrei que você falou isso agora, que ela falou que não queria, né, fazer botox, essas coisas, porque ela preservava muito, né, a, como não? A, as fases da vida. E aí ela fala que é uma coisa muito importante, né? Eu acho, e eu concordo também, eu concordo com você. Porque se a gente não passar toda a vida toda a gente tem as fases da vida, né? Oh, perdão, reformulando aqui. Ao passar do tempo, a gente tem as fases, né? E é normal. Mas hoje em dia as mulheres sofrem tanta pressão que muitas vezes recorrem, né, a botox, a essas coisas que mudam parcialmente, né? Acho que esse é um dos maiores problemas das mulheres que estão envelhecendo hoje em dia. Agora, eu queria perguntar para você, perdão, eu queria perguntar para você sobre, eita, só um instante, que eu anotei aqui. Pronto, eu queria perguntar para você sobre sobre a autoaceitação, porque eu acho que isso é muito importante, né? E eu acho que o filme, ele, mesmo ele não falando explicitamente, eu acho que ele fala muito sobre isso, né? Principalmente na história da mulher trans, né? Que ela fala, e eu acho que tem muita autoaceitação. Então eu queria saber como que você acha que o filme ele retrata isso. Eu acho que ele retrata principalmente na fase em que elas estão falando sobre a menopausa, em que os médicos querem tirar o útero dela por não ser mais funcional. Mas por que retirar o útero sendo que não está mais fazendo, não tá fazendo mal a ela? Ela ainda quer manter o útero dela. Então, é como se a sociedade visse como se elas não fossem mais úteis. Mas elas são, e aí elas, elas se colocam nesse papel de eu ainda existo, eu ainda estou aqui. Eu estou passando por essa fase, mas é uma fase muito bonita da minha vida. É a nova primavera, igual a Cita. Então, eu acho muito bonito como a história retrata isso. É que é um período em que as mulheres sentem muito medo, a pele muda, o corpo muda, você perde muitos hormônios. Então, você perde toda a sua jovialidade. Só que mesmo assim, elas passam por esse período difícil, porém elas começam a se aceitar. E vendo que elas ainda são bonitas, assim, elas ainda são importantes, elas ainda podem ser vistas. E é muito bonito quando elas têm esse medo da velhice, mas elas aceitam isso. E que não tem pra onde fugir. Mas isso é uma das coisas mais belas que Com certeza. Você estava falando dessa cena, eu lembrei que ela fala, né? Por que, que os homens não retiram os órgãos genitais deles? uhum. E eu acho que isso é uma comparação muito boa, porque se você vai falar para um homem, acho que é até exemplo, né? Que se você vai falar para um homem, ah, por que, que você não retira pro homem pra ele fazer vasectomia, né? Ele fala, não quero fazer, né? Por causa disso, dá mil e um motivos. E aí já fala pra mulher tirar o útero ou alguma coisa assim. E eu acho que isso tudo serve só para enfatizar o ponto do filme, né? Sobre o medo das mulheres e tudo mais. Então, é muito, como eu posso dizer? Muito
gratificante ter um filme que possa mostrar isso para outras pessoas, né? Possa falar um pouquinho e mostrar não só para nós mulheres, né, mas também para os homens, para eles terem essa visão mais aberta sobre o nosso mundo, né? Porque mesmo tendo esse filme, acho que eles nunca vão conseguir entender, né, realmente o que uma mulher passa todo dia, certo? Agora, eu queria perguntar para você sobre como você vê. Ai, pena. Sobre como você vê os. Como é o nome? Ai, Maria. Sobre como você vê a animação, assim, no geral, né? Como você vê a animação, ela contribui para as falas das mulheres. Eu já te perguntei uma pergunta parecida, mas o que eu tô querendo aqui falar, né, é assim, as mulheres, elas fizeram o filme, né, elas narraram, né, porque, assim, creio eu que elas não conseguiram ver a animação antes do final, né. Eu queria, assim, perguntar pra você, como você vê que as mulheres depois viram isso e pensaram, poxa, isso aqui, entendeu? Você se colocando no lugar delas, né, no caso. Eu acho que a animação, ela, como eu tinha havia dito antes, ela te faz imerso na história que elas estão contando. E eu achei como a animação tocou em um ponto muito bonito, onde é o ponto do Mal Passada, em que ela mostra os corpos reais. E eu acho que a moça que estava contando essa história, ela deve ter se sentido muito grata, muito ouvida, e que ela realmente conseguiu passar o real sentimento dela. Eu acho que isso é um ponto muito bonito da animação, em que elas estão rodando e mostra todos os tipos de corpos. E foi muito lindo, até corpos trans mesmo, e foi muito bonito de ver. Ai, eu acho muito interessante também. Agora, eu queria falar um pouquinho sobre metáfora, né? Porque o nome do filme é Carne, e aí a gente tem os pontos da carne, né, baseado com as fases da vida das mulheres. E eu queria perguntar pra você como você acha que tem relação as fases da vida das mulheres com os pontos da carne, que a gente tem toda essa metáfora, né? Eu acho bem interessante. Então, é, o ponto do filme que chama Carne me toca principalmente no ponto ao ponto, que seria o meio. É onde ela fala que ela é um produto. E aí, você refletindo todas as etapas da vida, você vê que as mulheres são colocadas como produtos, podem ser facilmente vendidas. E aí você vê que no Crua, por exemplo, é o período da infância, em que ela está contando sobre a sua escola, como ela era na escola, e no Bem Passada é onde ela já não é mais vista. Então você vê que logo no início, ela ainda estava iniciando, e aí quando ela já passa pelo mal passada, ou pro bem passada, perdão, ela já não é mais vista, ela já não é mais interessante para a sociedade. E aí a gente vê que as mulheres, por exemplo, elas só são colocadas como produtos. E isso foi dito anteriormente, como produto da sociedade, que só mulheres com corpo vistas. E é muito interessante essa metáfora que o filme passa. Eu acho muito. Aí você colocou bem, porque eu não tinha parado pra pensar nisso, né? Que as mulheres realmente são colocadas como produto. Agora eu fiquei aqui pensando. Muito interessante isso. Agora eu queria perguntar pra você como você. Eita, esqueci a pergunta, eu tava aqui na minha cabeça. Perdão. Mas enfim, lembrei. Eu queria perguntar sobre como você vê essa questão, né, por exemplo, eu vou dar um exemplo primeiro, aí depois eu faço a pergunta, certo? Pronto. Se você, eita, pronto. Se você fosse uma da, das pessoas que fazem o relato, e você tivesse que escolher alguma coisa, assim, que tava faltando, mas
que foi um top importante, mas que você viu e falou, poxa, isso aqui não tava lá. Qual tópico você escolheria? Pode repetir a pergunta? Oi? Repetir a pergunta? Eu posso repetir? Posso? Então, se você tivesse que escolher algum tópico muito importante que você viu e falou assim, poxa, esse aqui é muito bom. Ou esse aqui é muito bom, esse aqui é muito importante. Mas esse não estava no filme. Qual tópico você escolheria? Eu acho que todos os tópicos foram bem abordados. Porém, eu acho que reforçaria mais o processo da visibilidade feminina na adolescência, em que ela quer se provar mais do que ela pode, em que ela quer crescer mais do que é necessário para aquela época, entende? E onde ela quer se tornar mulher, igual aquele ponto que eu tinha abordado, em que ela ainda é uma criança, mas pela influência da mídia, dos jornais, televisões, séries, ela quer se tornar algo que ainda não é permitido para ela, porque ela ainda tem um corpo jovial, ela ainda é uma criança. Mas ela quer se tornar uma mulher, quer se tornar atraente, bonita, mesmo ela já sendo, porque ela só ainda não está no período certo. É muito interessante isso. Mas eu acho que se a gente fosse aqui falar sobre todos os assuntos que o filme tem, a gente passaria horas aqui falando. Por fim, Lorena, eu queria agradecer sua presença aqui. Foi um prazer. Você tem mais alguma coisa a acrescentar? Quer falar mais alguma coisa? Não. Não entendi, perdão. Acho que só esse que eu coloquei tudo bem aqui mesmo. Ok, então. Eu queria agradecer mais uma vez a sua presença. Foi um prazer estar aqui falando com você. Foi uma conversa muito enriquecedora. E, gente, essa é a última live do projeto, né? E eu queria agradecer a todo mundo que está assistindo aqui. Foi um prazer. Eu espero que vocês, caso não tenham assistido, consigam assistir, porque é um filme que muda a nossa visão sobre. Até tanto para nós mulheres que podemos olhar e falar, nossa, não aconteceu comigo, mas consigo sentir empatia, né, pelo que as outras pessoas sentiram. E lembrando, gente, os 3 filmes do projeto eles estão disponíveis gratuitamente no bio da MPC Filmes, tá? Então dá tempo você assistir ainda. São 3 filmes que super valem a pena. E é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado da live. Todos estão disponíveis aqui no meu perfil. Um beijo. Obrigada, Lorena. Tchau. Obrigada, tchau. Tchau.